Olá, gente boa, sejam bem-vindos. Estamos aqui de volta outra vez com o Sérgio Lima, até porque não há 2 sem 3. E, portanto, este ano já começamos com 3 vezes com o Sérgio aqui no canal. Só uma pequena apresentação para quem está aqui de novo. Sérgio Lima, antes de mais, gosto de apresentá-lo como amigo, que é para depois não virem dizer ei, tu disseste uma coisa e o gajo não era isso, era ainda melhor e tudo mais. Sérgio Lima, nutricionista, meu colega treinador, e gostamos de trocar aqui uns galhardetes no que diz respeito a ciclismo, porque o Sérgio também está envolvido no ciclismo, eu mais no BTT, ele mais na estrada, na pista, como vocês viram no CLC anterior. Se não viram, deviam ter visto. Tema super interessante. E hoje tenho aqui um tema para o CLC de hoje. Antes de mais, ou seja, seja bem-vindo novamente. Obrigado. É sempre um prazer. Eu agora estou a olhar para a câmera, acho que trouxe a mesma camisa da outra vez. É possível. Eu já não ligo para o pessoal. Pensa assim, eu tenho muitas sweats destas. Isto é repetido para mim, porque ainda este ano percebi que no mesmo congresso, com o mesmo colega, a partilhar, no mesmo congresso, não, em 2 congressos completamente diferentes, com um ano de distância, e que por acaso partilhei a mesa com um colega, com o César Leão, um abraço para ele, acho que ele não vê nada disto, mas não interessa. E apercebi-me pelas fotografias que foi 2 vezes com a mesma camisa, ou seja, estou com 2 congressos diferentes. Eu acho que isto já é recorrente em mim. Tens atletas que correm sempre com a mesma camisola interior, que é a camisola da sorte. Sim, eu uso umas luvas que eram da Ana na pista, por acaso. Então é exatamente a mesma coisa. E Sérgio, eu corro sempre com essas luvas. Este CLC, eu tenho para ti aqui um tema que algo complexo. Tenho sempre medo dos teus temas, às vezes. Pá, quando dizes não vamos falar de nutrição... Não vamos falar de nutrição, senão as perguntas, se eu puder, vamos falar de nutrição. As perguntas são o que é que eu como antes do treino, o que é que eu como durante o treino, o que é que eu como após o treino. Bom, vocês podem marcar uma consulta com o Sérgio, tem os contactos aqui, tem os contactos no site, no staff, e portanto vocês podem e devem contactar o Sérgio. Mas a pergunta que eu tenho para fazermos este CLC, antes de avançarmos para a intro, e deixo já aqui, é: este é o nosso tempo, a herança que recebemos, o que podemos fazer e o que vamos deixar. Isto para o ciclismo. Obviamente. Okay. Está bem? Está bem. Portanto, vamos para mais um. Sejam bem-vindos a mais um CLC. Ora, acabamos. Como já conhece algumas delas? Sim, é isso que estava aí a dizer. Aquela loira ali, acho que buscar que elas gostam já de é a ficar. segunda vez que ela olha para mim assim com ar de... Tem cuidado, põe-te a pau. Porque depois à saída podem te atacar. Não, já aconteceu comigo. Sim, é. Já aconteceu comigo mais que uma vez. Houve uma vez que eu até tive que ficar à porta à espera para ser atacado novamente. Pois. Sérgio, pronto. Então hoje vamos divagar aqui um bocadinho sobre ciclismo. Tu dedicaste os últimos anos da tua vida, porque é isto, dedicaste os últimos anos da tua vida à formação no ciclismo de estrada. Sim. Tiveste envolvido. Não sei se ainda estás envolvido. Pá, estou, se calhar um bocadinho mais, de uma forma um bocadinho mais leve. Vou fazer a prova de abertura pelo menos, e de júniores. Mas tem sido difícil conciliar também a minha parte profissional com o ciclismo de formação, porque no ciclismo de formação é pro bono, percebes? E a gente também não pode, como tu disseste, acho que até foi no último CLC, qualquer coisa, não é? Não se come de... O nosso tempo é dinheiro. Sim, mas que disseste qualquer coisa que é preciso dinheiro, não é que nós não comemos de paixão. Não comemos de paixão, sim, foi isso que disseste. Não comemos de paixão. Pois é isso. E, infelizmente é assim. Meu pai tinha uma expressão que é o amor e uma cabana. Pois, mas isso é muito romântico, mas depois não paga a conta da luz, porque nem a cabana também não tens luz. Nem comprar as velas. Sim. E se tudo correr mal, a cabana é redonda e um gajo nem pode mijar nos cantos. Sim, já pensaste nisso? Porque elas são redondas. E correr mal com as velas e a cabana e arder. Também ficamos sem tudo. Não, nós não, infelizmente, nós podemos dar parte daquilo que é o nosso crédito, que é o nosso capital, que é o nosso tempo, e demos. Eu dei muito nos últimos 15 anos. Sim. Mas chega a um ponto em que nós temos efetivamente que pôr na balança e perceber para onde é que nós vamos. E perceber também que, no fundo, é isso que eu também quero perceber, se aquilo que nós estamos a dar realmente está a contribuir para o crescimento do clube, do ciclismo, para o nosso próprio crescimento com aquilo que nós estamos a dar, porque às vezes temos que também fazer esse peso. E a questão, a visão romântica que eu no fundo tenho, é isso que eu quero discutir contigo, porque às vezes temos visões antagónicas da mesma situação, que é a ideia que nós construímos, talvez seja uma ideia romântica, porque nós temos sempre aquela ideia, até há um meme de internet, que é antigamente é que era bom. E a ideia que nós temos é que viemos de uma época de ouro do ciclismo, ou pelo menos
de broada a ouro. Okay. Passamos para uma situação... Concordo mais com a segunda. Uma situação de broada a ouro, ou seja, cheia de podres, mas de broada a ouro, vendida dessa forma. Chegamos a uma situação atual, onde vemos o ciclismo, que é o ciclismo da nossa geração. Sim. Que por um lado... E agora, o ciclismo da nossa geração, eu vou dividi-lo aqui em duas fases. Por um lado, vemos o ciclismo lá fora a crescer, até mesmo economicamente, de certa forma, a crescer. E quando eu digo economicamente é ciclistas a usarem relógios de 300, 400, meio milhão de euros, ciclistas a serem patrocinados por marcas como Porsche, Lamborghini, a serem embaixadores de empresas de jatos privados. E, por outro lado, o ciclismo em Portugal é ainda mais empobrecido que nós víamos, ou se calhar aquilo que aconteceu, e agora é o grande busilis da questão, que é: o ciclismo está mais empobrecido ou nós é que tiramos a manta que tapava esta realidade? Agora, eu acho que o ciclismo está mais empobrecido relativamente àquilo que era, se calhar, nos anos 2000, fim dos anos 90, início dos anos 2000. O ciclismo está mais empobrecido. Eu comecei a praticar ciclismo só em 2008 ou 2009 e, portanto, e quando nós, como todos nós, quando começamos a praticar alguma coisa, não estamos no meio, não é? Entramos no meio, portanto, mas aquilo que eu ouço é que nesses anos, efetivamente, havia bons ordenados, ou seja, ser ciclista era sinónimo de ter uma vida financeiramente confortável, pelo menos em Portugal, nas equipas, nas maiores equipas. Havia dinheiro, efetivamente. Mas uma coisa também é certa, se pensarmos bem, nos anos 90 eram os anos das vacas gordas, não é? Como se costumava dizer, e portanto havia dinheiro para tudo e mais alguma coisa. Pelo menos eu posso só agora... Era uma altura em que havia tudo, não era? Eu, como tu sabes, trabalho em biomecânica há alguns anos e tenho tido aqui muitos ciclistas da velha guarda, às vezes a vir parar aqui, porque voltam à bicicleta e acabam por vir aqui fazer coisas que não faziam no tempo deles. E eu lembro-me particularmente, aqui 3 ciclistas, um deles muito espirituoso, uma pessoa incrível, que eu até um dia se calhar o vou convidar para ficar, que ele foi corredor muito jovem e depois deixou por causa de um acidente que teve durante uma volta a Portugal. Okay. E que teve um problema gravíssimo foi atropelado quando ia numa fuga. E ele conta-me que na altura que ganhava como júnior, como sub-23, ele ganhava 80 contos por mês. Se calhar uma altura em que o ordenado mínimo era para aí 40. Nos anos 80. Ui, muito menos. 80 contos por mês. Pois é isso. A única questão é que ele dizia: eu tinha que comprar a minha própria bicicleta, mas ainda assim ganhava 80 contos por mês. Certo, ok, tudo bem. Não é? Tive aqui outros ciclistas dos anos 2000, ali do início dos anos 2000, um deles até aparece naquela célebre Porto, como é que é? Que dava na SIC, que era SIC Ciclismo. Não te lembras dessa? Não recordo. Pronto, era o genérico da Volta a Portugal. Da Volta a Portugal, sim. Ele aparece nas imagens e eu lembro dele me dizer que na altura que ele corria, ele ganhava 600 contos por mês. É isso, ou seja, eu tenho isso que tu me estás a dizer é a ideia que eu tenho dessa altura, que se ganhava efetivamente muito bem, ou seja, havia muito dinheiro. Portanto, não é uma coisa que nós estamos a destapar agora, ou seja, que sempre foi assim como é hoje, que nós hoje sabemos que é um bocadinho mais precário. E que hoje é que estamos a destapar a manta dessa precariedade. Acho que a precariedade existe agora, não sei há quantos anos, mas talvez há 10 anos, aí talvez. Pronto, e como é que joga esta realidade com a realidade que vemos lá fora? Ou aquilo que nós vemos lá fora agora vou dizer aqui, um cristianismo, ou seja, é o efeito Cristiano Ronaldo. Nós acharmos que todos os futebolistas ganham estes milhões todos, e quando ouvimos falo por exemplo, de Mathieu Van Der Poel, de Remco Evenepoel, falo de Tadej Pogacar, obviamente que são as vedetas e acabam por ser as referências, porque quando os miúdos querem ser alguma coisa na vida, querem ser as vedetas, querem ser igual às vedetas. E é deles que depois nós ouvimos falar. Sim. São eles que fazem os tabloides, com os vencimentos, com os contratos milionários, e nós achamos que daí para baixo todos eles andam muito próximos uns dos outros, o que não corresponde à verdade. Mas o que eu quero dizer é que o ciclismo vive hoje um vedetismo que quase equivalente às vedetas do futebol, que antes não acontecia isso. Mas quer dizer... eu acho que isso existiu, não é? Eu lembro-me quando vi o Lance Armstrong, ele também vivia assim, era à grande, não é? Enquanto o vencedor da volta da volta à França, não é? Do Tour, ele também tinha esse tipo de patrocínios todos e mais alguns, até uma mansão lhe compraram, por aí fora, uma coisa assim. Eu acho que quem está no topo, está no topo.
É o efeito de redes sociais que na altura não chegava tão... Eu acho que sim, eu acho que é mais o efeito de redes sociais. Agora, hoje em dia nós sabemos, parece que sabemos logo em tempo real, não é? Ainda ontem vi a bicicleta do Remco a ser pintada à mão. E não tens que esperar pela próxima grande volta para ver a bicicleta dele. Isso mesmo, não é? Foi, pá, vi aquilo ser pintado e fiquei assim, ok, pronto, já está aqui, não é? Está à vista. Não é? Com o douradinho e não sei o quê, o tal dourado, porque ele é campeão olímpico. E portanto, percebes? Sabes logo. Aquilo sabe-se logo. A grande questão então é, qual é o nosso papel? Fala até mesmo meu e teu. Qual é o nosso papel no ciclismo atual e como é que nós podemos podemos contribuir ou estamos impedidos de contribuir para deixarmos um legado de um ciclismo melhor? O impedimento, opá, não sei, o nosso papel aqui, obviamente eu olho pelo menos para o meu papel. O meu papel é tentar, e acho que o teu também será igual, é com as ferramentas que nós temos tentar melhorar ao máximo quem nos rodeia no ciclismo e fazer com que apareçam mais Joões Almeidas, mais Morgados, mais Rui Costas, mais Nelson Oliveiras, aparecer assim mais malta desta. Porque de outra forma eu não vejo forma de eu conseguir mudar este paradigma e de repente termos uma equipa pró-continental em Portugal e que todos ganhem 10 ou 15 ou 20 mil euros mensais. O caminho deveria ser esse, não é o caminho, é o objetivo deveria ser esse. Pá, o caminho para nós chegarmos a isso é difícil, e é difícil se calhar por culpa da modalidade, possivelmente, do ponto a que a modalidade, aliás, ao estado a que a modalidade se colocou e se foi colocando aos poucos, se calhar alguma permissividade também de quem decide. Mas repara, a modalidade, tu agora estás a dizer coisas, a modalidade tem rostos e nomes. As bicicletas não decidem, são as pessoas. A modalidade somos todos nós. Certo. A modalidade são as pessoas que estão em redor. Sim, mas quando digo a modalidade, eu estou a falar disso, é das pessoas. Ou seja, não estou a falar da modalidade do ciclismo, sim. Enquanto ato de andar de bicicleta ou competir de bicicleta. Não, estou a falar do ciclismo em si, ou seja, das pessoas que integram efetivamente o ciclismo. Pá, de alguma forma, não perguntes como, passamos de termos um valor financeiro considerável para estarmos aqui sempre ao tio e não haver dinheiro para praticamente nada. A principal barreira, isto não é exclusivo do ciclismo. Eu falo com colegas meus de outras modalidades, que calhar também falas, também estiveste ligado ao hóquei, por exemplo, Sim. E percebes que a questão financeira é sempre preponderante no desenvolvimento de alguma coisa. Claro. Se não há, por muito que se queira, sim, se não há dinheiro, não há dinheiro, vais a pé. E a pé vais demorar muito mais tempo. Sim. Não é? E às vezes a impressão que eu tenho, e agora fazendo outra vez aqui um paralelismo com o que se passa lá fora, é que os portugueses estão sistematicamente descalços. Repara, vamos a pé e descalços. Não é? Enquanto que lá fora eles vão todos de moto, vão todos de carro, porque não só há mais dinheiro lá fora, como as decisões com o dinheiro que há aparentam ser melhores. Sim. Claro. Aparentam ser melhores. Porque depois também nós temos isso. A solução, e se calhar nós até vivemos num país porreiro para explicar isto. Por exemplo, o problema que temos no Serviço Nacional de Saúde prova que não é só descarregar dinheiro. Sim. É preciso haver decisões coerentes com aquilo que nós fazemos. Certo. E muitas das vezes, se calhar a determinado momento podemos parar para perceber que o problema não é só a falta de dinheiro, foi aquilo que nós fizemos com o dinheiro que havia disponível. Pronto, sim, ok, certo. Eu acho que aí o que tu queres dizer no fundo é as pessoas deveriam servir a modalidade e não servir-se da modalidade. Sim, em grande parte sim. Pronto. Em grande parte sim. Se bem que todos temos que viver, isso é legítimo. Sim, mas uma coisa é tu serviste outra coisa é servires e seres ressarcido por isso mesmo assim. Eu não estou aqui a dizer que não tenha que haver remuneração para o teu trabalho. Tem que haver. Não tem que haver. Eu não vejo isso. Há muita gente que acha que tem que ser tudo pro bono. Eu convido-os a vir trabalhar e a fazer isto tudo pro bono. Ganhar dinheiro não é legítimo. Sim. É meritório. É meritório, exatamente. E tem que ser. Eu sou a favor do sistema de meritocracia. E portanto, tu se mereces, recebes. Agora, não podes servir-te de... na minha opinião, porque quando tu te serves, deixas de servir alguém ou deixas de, pelo menos, fazer com que aquilo possa crescer e continue a dar frutos. E se calhar isso foi o que aconteceu, possivelmente, nos últimos 20 anos, talvez, nos últimos 15, 20 anos.
Há uma pessoa que ambos conhecemos que me ensinou uma frase que eu agora utilizo muito. Aqui a poucas pessoas pensam que a frase é minha, mas eu faço questão de sempre dizer que não é, embora eu gosto muito da frase, que é, ele diz-me assim, se foi esta gente que percebia de ciclismo, olha o que eles fizeram ao ciclismo. Pois. Que é muito isso. Ou seja, tu trabalhas, vou buscar agora um tema que eu discuti com o Rafael num CLC recentemente, tu trabalhas com a formação, com os júniores, não é? Como é que tu vês a questão que se passa muito lá fora, onde obriga, nós estamos com praticamente a extinta categoria de sub-23, porque quer-se cada vez mais que as equipas, que os miúdos saltem de júniores para profissionais, no chamado efeito Remco. Sim, mas isso também tem o seu quê, que é assim um tema um bocadinho tabu, mas é o que é, e aquilo que quem me ouvir vai concordar, porque não há outra forma, ainda que seja duro de ouvir. O que parece acontecer é que quando os atletas júniores passam para as equipas profissionais portuguesas, são logo, por exemplo, e quero deixar já aqui a exceção do Afonso Eulálio, que conseguiu fazer isso, e portanto ele pode ter até aberto um precedente, e espero que o tenha feito, e que isso já seja um sinal de que as equipas do World Tour ou Pro-Continentais lá fora já estejam a olhar para o ciclismo português de outra forma, e que aquela convenção que fizeram em 2023, em que todos assinaram um contrato de cavalheirismo contra o doping, que efetivamente isso tenha esteja a ter o seu efeito, o seu devido efeito. Acho que tem a ver efetivamente com isto. Nós durante algum tempo fomos olhados de lado lá fora, e portanto ou as equipas vêm buscar miúdos que ainda não têm puros, sim, vamos falar assim, vamos pôr isso dessa forma, e portanto que conseguem trabalhar dentro daquilo que é efetivamente o mau trabalho deles, ou então se os deixarem contactar com o meio, já é difícil perceber se aquilo é real ou não é real, e portanto é um risco contratar alguém que já esteja no pelotão nacional. Espero que esse risco está a diminuir, eu tenho a certeza que está a diminuir, e acho que qualquer pessoa que veja ciclismo em Portugal percebe que isso está a diminuir, porque os miúdos mais novos estão a começar a ter cada vez mais relevância nas equipas portuguesas, e portanto de repente começam a ter o seu espaço, a ter mais espaço, acho que efetivamente é esse o grande motivo. Mas eu queria pegar aqui numa outra questão. Não achas que, por exemplo, pegar... Nós como técnicos sabemos fazer uma avaliação a um miúdo com 17 ou 18 anos e perceber, com 17 anos, 16 se calhar ainda é um bocado cedo, mas alguns 16, 17, 18 anos, e perceber se ele tem apetência para vir a ser profissional ou não, até porque há fatores, há marcadores preditores de sucesso que nós, ou por exemplo, ou estão lá ou não estão lá, sim. E não há, aos 18 anos, tu já não vais conseguir fazer um coração crescer Y, já não vais conseguir fazer um pulmão fazer X, a medula já não vai promover um desenvolvimento anormal de glóbulos vermelhos que permitam um atleta vir a desenvolver aquelas que são as características preditoras de sucesso no ciclismo. No entanto, esta seleção, eu até vou dizer assim, porque eu não quero que isto pareça uma coisa má, porque é uma coisa boa e ao mesmo tempo não é. Nós estamos a extinguir a classe de sub-23, onde se dava ali algum tempo aos miúdos maturarem e depois ingressarem no ciclismo profissional, e eles estão a saltar praticamente de júniores para... O Afonso Eulálio é um bom exemplo em vários aspectos. É um jovem que conseguiu maturar de forma, vamos chamar assim, limpa e pura em Portugal, e o World Tour viu isso e ainda o foi buscar. Certo. Houve muita gente que até disse assim, olha, é estranho um atleta já... Validando aquilo que tu disseste, é estranho um atleta português já tão velho, como se ele fosse velho, não é? Sim. Sim, mas para o salto atual... Para o salto atual é considerado, não é? Porquê? Porque está a ser cada vez mais estranho, que é... Estás a ser simpático, algumas más línguas diziam que ele ia chegar lá e depois iam acabar por cancelar o contrato, uma coisa qualquer, porque de facto ele podia não ser o que é. E ainda bem que isso não foi, e ele efetivamente é bom e está lá, e nós vimos isso, e vai continuar. Eu acho que eles as ditas más línguas acharam que ele ia com turbo, mas quando chegasse lá e perdesse o turbo não ia ser mesmo. Só que ele chegou lá e mostrou que afinal, quando é um motor atmosférico purinho, e está lá.
O problema é que algumas dessas má línguas eram mesmo colegas, portanto isso é que é... É sim, mas falar mal e criticar... Também não quero estar... Falar mal e criticar nós estamos aqui para tentar construir soluções e falar até de algumas problemáticas. Nós vivemos... por exemplo, vamos buscar o futebol, que às vezes é mais fácil, porque é por aqui que no futebol os miúdos ali por volta dos 10, 12 anos são selecionados. Uns ficam nas academias e os outros são mandados para casa. Porque uns têm mais apetência técnica, porque uns cresceram mais cedo do que outros. Certo. E às vezes estamos a mandar para o caixote do lixo ouro puro. Porque estamos a fazer uma filtragem demasiado cedo. Sim. Aquilo que eu quero dizer é, como treinador de formação, não achas que nós no ciclismo, e não estou a falar só em Portugal, estou a falar de uma forma global mesmo, não achas que o facto de nós estamos a selecionar já tão cedo... Mas nós não selecionamos cedo. As equipas do World Tour estão a selecionar cedo. As equipas do World Tour, nós em Portugal não. Nós às vezes nem temos capacidade de seleção. É o que... Não, porque tens que aproveitar o que cai. É o que tens. Tens que aproveitar o que cai. Mas nós caímos nesse... As equipas do World Tour estão a ter cada vez mais equipas de desenvolvimento, a apanhar os miúdos em cadetes, em júniores, podes meter lá e talvez seja... Eu não sei se é manter essa pureza intacta, não é? Ou se são uma espécie de convento para manter as virgens ali até à altura do casamento, ou se será por uma questão de vamos agora engordar o porco à nossa maneira. Sim, pode ser. Okay? Como é que tu vês, agora vamos passar, como é que tu vês essas equipas de formação tão precoces com atletas tão jovens? Qual é a tua perspectiva? É eliminar a contaminação ou é engordá-la à maneira deles? Eu acho que tem a ver com a especialização e com o engordar à maneira deles, ou seja, cada vez mais nós estamos a ver uma profissionalização em vários fatores, cada vez mais cedo no ciclismo. Os júniores, o Helder Alves, quem manda também um abraço, que é o diretor principal do Paredes Reconco, diz muitas vezes que as corridas de júniores já são corridas profissionais, parece que somos profissionais. Às vezes marcam-nos corridas com calendários em que parece que faz-nos acreditar a nós que nós estamos numa equipa profissional e que temos que ir para a prova quinta, sexta, sábado, domingo, e aquele quinta e sexta marcam assim as provas. Estamos aqui já numa fase em que os júniores já quase que nem são formação, já é assim tipo um pré... Né? Os júniores de agora quase são os sub-23 de há uns anos atrás, para ser sincero, já tem rádio, já tem tudo e portanto já a tática, já a técnica já tem que ser muito apurada, o próprio equipamento das bicicletas que eles usam, as próprias bicicletas já vês, as bicicletas de regra geral são de, salvo 2 ou 3 exceções, as bicicletas são sempre do próprio atleta, mas o equipamento, os acessórios com que se usa já está tudo muito evoluído. E essas equipas, quando vêm buscar um cadete logo para o primeiro ano de júnior, que normalmente é o que acontece, primeiro e segundo ano de júnior, vêm buscar, acima de tudo, um potencial, e eu diria mais um ativo também. Já não estão preocupados em que ele seja para a formação, já querem um produto quase terminado. Eles já querem um produto praticamente terminado, que depois é só polir e trabalhar e tentar dar o salto então com outra estrutura, porque as estruturas de juniores que tenho visto lá fora já correm quase como uma equipa profissional cá em Portugal, com bicicletas, com equipamento próprio, etc. Ou seja, já é tudo deles. O próprio treinador já é um treinador interino, como antigamente havia e que foi-se perdendo em Portugal, e já tem ali, ou seja, já vão ser formados no seguimento da equipa principal, regra geral. E mais uma vez vem aquilo como um ativo. Os departamentos de scouting do futebol querem já ter aquele diamante em bruto para poluir e depois usarem-no a seu favor, acima de tudo. Sim. Ou seja, estamos a entrar naquele nível de profissionalismo que nós tínhamos que já temos nas academias de futebol há muitos anos. Sim. Que aliás deu enorme reputação, por exemplo, ao Sporting a nível mundial, é das melhores academias, por saber pegar nos miúdos, selecioná-los, poli-los e depois entregá-los ao mercado. Sim, mas entregam-os cada vez mais cedo, se reparares. Pois é essa a questão, é que eles estão a ser entregues cada vez mais cedo. Mas porque são ativos. Porque já começamos a olhar também para no próprio ciclismo, já começa a haver agenciamento, já começa a haver, já são ativos, já são valores ativos, valores de dinheiro. Esse scouting extremamente cedo não nos estará a fazer perder pérolas que, se tivessem mais 2 ou 3 anos de amadurecimento, seriam tão bons ou melhores? Eu acho que não,
a única coisa que se poderá perder nesse sentido será a longevidade da carreira do atleta. Porque tu não o perdes, no fundo. Ele vai chegar, se calhar, e vai estar sobre o ponto de vista de stress muito maior e muito mais cedo, e em vez de fazer, se calhar, carreira até aos 40 anos, vai fazer carreira até aos 32, ou até aos 33. Acho que será mais por aí. Não vai ser... Acho que o facto de ele ficar cá, quer dizer, estamos a falar de mudar posso falar da estrutura daquilo que eu conheço, não é? De uma estrutura nossa, que é uma estrutura que, apesar que eu acho que temos a nível de mão de obra, temos muito boa mão de obra, mas não temos uma estrutura financeira e de equipamento que lhes permita evoluir tanto como numa equipa estrangeira. E, portanto, o ficarem cá, tenho sérias dúvidas que ele vá ser melhor ficar cá do que ir lá para fora e crescer muito mais lá fora. O que eu acho é que, se calhar, se ele ficasse por cá, que teria aquele crescimento normal, mais lento, por força das circunstâncias, e se calhar até teria, só começaria a ser profissional, ou seja, levar isto como um profissionalismo mais aguerrido, só a partir para aí dos 21, ou 22, ou 23, não interessa, ou só dos 19, só quando passasse a ser 23, já leva mais 2 anos de adiante quando vai lá para fora. E esses 2 anos de adiante podem ter algum impacto. E acho que tem algum impacto, aliás, não é? Podem, acho que tem todo o impacto, porque estamos a falar de idades de 17, 18 anos, 19. Pá, quer a gente queira, quer não, é aquela idade mais complicadazita, em que aparecem as namoradas, as faculdades, o querer sair à noite, a carta, por aí fora, etc. E de repente é-lhes vedado isso. E portanto, se é vedado, pode haver ou não um sentimento de perda. Então também passa por aí que nós vemos algumas notícias, não passa muito cá para fora, de um burnout psicológico de jovens, porque é-lhes exigido, nessas idades, onde eles têm idade para serem jovens, é-lhes exigido uma responsabilidade de homens adultos de 30 anos. É, sim, exatamente. Ser atleta é uma coisa em que do dia para a noite tu tens de ser extremamente responsável. Contra mim falo. O problema é que isto é um efeito avalanche, não é? Toda a gente começa a comportar-se assim e tu tens de te comportar assim também se queres sobressair de alguma forma. Eu no final do ano passado fui a uma corrida de cadetes, foi a única corrida de cadetes que fiz, que foi o Alves Barbosa. E dei por mim a ficar frustrado e chateado com os miúdos, porque eles não fizeram aquilo que eu lhes pedi via rádio, numa situação que podia ter permitido vencermos a camisola da juventude e não vencemos. E isto, imagina, eu venho dos júniores, em que já estamos a trabalhar assim, que já estamos neste nível, e depois eu chego aos cadetes e faço isto. E depois, quando acaba a corrida, eu, quando venho a descer da rampa do Castelo de Montemor, eu venho a pensar assim, mas estás burro ou quê, meu? Estes miúdos têm 14, 15 anos, pá. Como é que tu és capaz de estar a pensar ou pedir que eles deviam ter feito aquilo que tu lhes disseste no rádio, se eles ainda podem não ter essa maturidade para o fazer? Estás todo baralhado da cabeça. Mas o que te acontece? Acontece porque todos os outros diretores já começam a ter este tipo de comportamento. Já queremos ser todos muito profissionalizados, pá. Os cadetes já têm rádios, já correm com rádios. Já têm instrução do carro para... Há uns anos atrás, nem as provas portuguesas dos profissionais tinham rádio. Só tinham a volta a Portugal, a volta ao Algarve, penso que a volta ao Alentejo, e mais nenhuma tinha rádio. Era tudo feito sem rádio. E agora os cadetes têm rádio. Mas isso a nível da formação, deixa-me colocar-te... É um passo importante, porque eles aprendem a ter o rádio por aí fora, mas tira-lhes autonomia. Claro, mas depois para nós é quase como darem uma faca com duas lâminas, que tens de pegar naquilo de uma forma muito delicada, porque se apertares efetivamente... Eu vou-te contar uma história que se passou comigo há uns anos atrás. Tentar fazer aqui um paralelismo entre uma coisa e outra. Eu tive o pai, na altura estava num clube, e ia chegar lá, o pai de um dos atletas virou-se para mim e disse, da forma mais crua e fria, mas correta, que eu prefiro que as pessoas sejam assim. Virou-se para mim e disse-me assim, Pedro, desculpa dizer-te isto com esta frontalidade, mas tu não és grande treinador. Tu não és o treinador que achas que és. E eu parei imediatamente,
Olhei para ele, olhos nos olhos, e disse, ok, pronto, tudo bem. Mas agora argumenta, porque é que tu achas que eu não sou grande treinador? E ele diz-me assim, porque eu vejo nas corridas, estamos a falar XCO, eu vejo nas corridas os outros treinadores a gritar com os miúdos, a dar instruções, e tu andas ali de mãos nos bolsos. E eu disse-lhe, sim, porque eu estou nas corridas a ver o que é que tenho que treinar nos treinos. Os outros não treinaram quando deviam treinar, estão a dar instruções na provas, mas os miúdos não são carrinhos telecomandados. É nos treinos que eu os ensino para depois eles terem cabeça e discernimento para saber como é que vão aplicar as coisas. Não é nos testes que o professor vai para lá gritar a disciplina. Ele parou, ficou a olhar para mim e disse-me assim, nunca tinha pensado nessa perspectiva. Certo. E eu disse, ainda obrigado por perguntares. A questão de um cadete é que depois nós falávamos sobre a capacidade de leitura da corrida, a capacidade de pensar a corrida. Se eles têm rádio e estão sempre à espera de instruções, saibam ou não cumpri-las, eles não perdem essa capacidade de autonomia, de estrutura, de se organizarem entre si. E eu acho que sim, atenção, eu só fiz uma corrida de cadetes, portanto eu não sei como é que aquilo funciona. Estou a fazer uma pergunta porque tu é que trabalhas em estrada. Do ponto de vista teórico, parece-me que sim, não é? Porque o rádio, como dá ali um apoio podem ficar sempre e eu ouvi alguns, às vezes, a perguntar o que é que fazemos, o que é que quer que faça, o Lima, o que é que quer que faça? Eles não têm autonomia. Estão sempre à espera de ordens. Eu acho que lhes foi retirada alguma autonomia, ou então abriu-se ali, o facto de se ter aberto ali uma via de comunicação, talvez o medo da falha lhes faça questionar o que é que será correto. Quando deveria ser, nos cadetes, pelo menos eu acho que ainda deveríamos andar aqui no método de tentativa-falha. Eu tenho certeza. Achas que algum dia nós teríamos tido Pablo Picasso, se desde pequenino tivessem dado ao Pablo Picasso uns desenhos, podes pintar o que quiseres, desde que seja amarelo e verde dentro destas linhas? Sim. Mesmo nos júniores, eu por acaso sou um diretor que não falo muito no rádio, tento não dar grandes instruções no rádio, faço as poucas corridas que faço, dou as instruções iniciais. Sou meticuloso na análise das etapas, isso sou, das etapas ou das provas, e depois tento-lhes dar a minha visão, que depois pode ser aproveitada por eles ou não, e em muitos dos casos até nem é. Eu também acho que não sou uma figura com grande autoridade, como nunca corri na estrada, não tenho essa autoridade, basicamente, não é? Portanto, aquela figura autoritária. Porque nunca correste na estrada? Sim. Porque infelizmente também existe muito isto, não é? O Mourinho veio cobrar um bocado esse estigma no futebol, mas no ciclismo isto ainda existe, não é? Tu só podes ser bom treinador ou só podes ser bom diretor se tiveres corrido, basicamente, não é? O Mourinho cobrou isso um bocadinho no futebol, não é? Um gajo que nunca foi jogador de futebol e depois de repente é o Special One, acho que ele cobrou isso. Agora já não é assim tão Special One, mas isso são dos 500, não interessa. Mas ainda há aqui um bocadinho essa coisa, percebes? Ou seja, a tua capacidade é posta em causa. É pela experiência que tens ou que não tens. Agora, lá está, tu podes... E eu entendo, porque efetivamente correr é diferente de olhar para a teoria ou de observar, mas a observação também é um método válido de aprendizagem, não é? Tu seguis muito ciclismo. Não é sobre a observação que se produz ciência? É um dos métodos de produzir ciência, sim, tem as suas limitações, mas sim, um método de observação especialmente na psicologia do comportamento, etc., e que está, obviamente, associada à tomada de decisão, é sobre a observação. Portanto, podes ver... Desculpa, não é só na teoria do comportamento. Podes estar ao microscópio um ano inteiro a observar bactérias a multiplicarem-se e tens que observar e a multiplicação. E consegues ver como é que elas se observam, como é que elas se multiplicam. Sim, mas eu peguei na observação, porque era parte da psicologia, que era muito comportamental. Psicologia comportamental era muito, e é muito, se calhar o exemplo maior do método de observação. Portanto, tu podes ver muito ciclismo, podes estar dentro do ciclismo, podes tentar entender o ciclismo, podes criar situações na tua cabeça depois de teres observado N situações, e às vezes pode estar errado, como também pode estar certo. Nós no nosso podcast anterior nós falamos precisamente sobre a questão de tu compreenderes a pista de uma forma diferente depois de a teres experimentado. Sim. Okay? Portanto, sim. Fazer. Mas também posso ir buscar aqui uma outra coisa sobre esse tema, que é, vou buscar aqui uns anos atrás, quando eu me casei, o padre que me casou, ele era uma pessoa muito inteligente, que eu gostei, foi uma pessoa que eu tive o prazer e a sorte de ter conhecido, que apesar de tudo não me conseguiu evangelizar.
apesar de eu me ter batizado aos 27 anos, mas isso são outras histórias. Mas ele dizia uma coisa assim muito interessante. Ele dizia, como é que as pessoas perguntam, como é que um padre percebe tanto de casamento se nem sequer se pode casar? Ele dizia, a resposta é muito simples. Os médicos, para perceberem de doenças, tiveram que as ter experimentado todas. Sim. É a mesma coisa. Certo. Não é? Pode ser a mesma coisa. Sim. Não é? Tu podes ser um burro que anda à volta de uma moto durante 20 anos e no dia em que sais de lá és o mesmo burro. Isso faz lembrar a nossa conversa no carro que tivemos antes de fazermos o outro podcast. Sim. Que foi efetivamente sobre isso. Que é fazer por fazer não significa conhecimento. Exatamente. Tu podes te dotar de imensas ferramentas e que depois às vezes lá está, é-te vedada a aplicação, ou quando queres aplicar até podes ser descredibilizado porque não és uma figura de referência. E às vezes isto acontece, e acontece no ciclismo, e acho que no ciclismo em Portugal ainda é um bocadinho isto que acontece. Ou seja, um indivíduo que possa estudar muito, possa até ter jeito para aquilo, mas como não teve carreira, é um gajo que à partida não... Sérgio, vamos encerrar aqui, mas deixa-me só deixar aqui uma coisa, porque eu gosto sempre de deixar aqui Joseph Bandura, sou um psicólogo canadiano, se não estou em erro. Ele desenvolveu na psicologia aquilo que se chama da teoria do comportamento adquirido, que ele diz uma coisa muito simples. Nós aprendemos com a experiência dos outros, porque se nós estivéssemos sempre a começar do zero, sim, tu não estavas com essa camisa, provavelmente nem de pele estávamos aqui de gatas a colher bagas, certo, porque não tínhamos aprendido absolutamente nada. A capacidade da nossa evolução é nós aprendermos com a experiência dos outros. Okay? Há pessoas que aprendem, há pessoas que não aprendem. Claro, sim. Só que agora mais um Lamiré, 2-3 minutos. Como é que vês o futuro do ciclismo em Portugal? Nesta tendência, naquilo que... Não vamos falar em sonhos, porque o nosso sonho é outra coisa. Sim, eu acho que se nós continuarmos com este caminho que estamos agora a traçar nos últimos 2 anos, sensivelmente, em que vimos efetivamente as médias das provas profissionais a baixarem relativamente, então, a irem para aquilo que é, e isto é um tabu de se falar, mas é verdade, ponto final. E começamos a ver que isto está cada vez mais próximo da verdade desportiva. Eu acho que nós vamos começar a ter muito mais relevância, vamos começar a ter mais equipas de fora a terem prazer em vir cá correr, e isto nós vamos crescer com isso, e quem sabe, efetivamente, isso não faça com que não venhamos a ter uma equipa para o Continental e que efetivamente haja mais investimento, e que, quem sabe, voltemos aos anos 90, anos 2000. Vimos de uma situação má, acho que estamos num ponto de viragem, espero que esse ponto de viragem seja esse, e naquilo que nós pudermos dar daquilo que é nosso, e que a gente possa abrir mão, é verdade, faremos tudo possível, certamente, porque gostamos disto e, portanto, queremos que isto vá a bom porto, diria eu. Sérgio, foi o ciclismo que nos uniu. Sim, verdade. E espero que isto agora seja como um casamento na nossa relação, que só a morte nos separa. E vou-te trazer aqui, se tu aceitares, obviamente, que mais podcasts, porque eu gosto de gravar. Isto são as nossas conversas de carro. Vou pôr esta camisa numa gaveta lá no fundo, que é para voltar a trazer a minha. Quando chegares a casa, Ana, tira-te essa camisa e não te deixa trazer mais. Isto são as nossas conversas de carro, que eu acho... Pelo menos a mim, eu gosto de as gravar para levarmos um bocadinho daquilo que nós conversamos no carro, que nós conversamos nos nossos cafés. Sim. Para as outras pessoas perceberem que nós, se calhar, dizemos qualquer coisa de jeito, ou se calhar não dizemos nada. Não, acho que nós não dizemos nada de jeito. Aquilo que nós dizemos, cara, é que aquilo que muita gente pensa, simplesmente nós gravamos agora nesta e conversamos muito em café. Sim. Sérgio, uma vez mais, muito obrigado por teres vindo novamente. Muito obrigado. Tá bem. Gente, Sérgio Lima. Os contactos dele, se vocês quiserem um excelente nutricionista, fica sempre aqui na descrição dos vídeos. Se não, uma vez mais, podem entrar em projetoral.com, na área staff, está lá o Sérgio. Obrigado. E nós voltamos na próxima semana. Um grande abraço a todos, fiquem bem. Um abraço.